Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Bom, primeiro o Rodrigo é sempre aquele cara que ultimamente tem aparecido para tentar apagar fogo como se deve ser apagado, ou com água, ou com espuma química, mas da forma correta, não é? Porque os caras estão querendo apagar fogo com gasolina no Brasil, e isso não vai dar certo. Nós temos um presidente bélico, um presidente que realmente parte para a briga quando ele não concorda, e se todo mundo sair brigando, minha avó dizia, quando um não quer, dois não briga, meu filho. É mais ou menos isso. E o presidente da Câmara tem sido um ponto de equilíbrio nesse momento. A fala do presidente Jair Bolsonaro rendeu mais ou menos um... Não foi nem comentário que eu fiz aqui, foi um discurso. Porque enquanto eu falava, as pessoas estavam pensando que eu queria aparecer, mas é porque eu ligava para os políticos e ninguém queria falar, porque estava todo mundo boquiaberto com o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Então eu falei quase uma hora aqui. Mas foi uma fala explosiva e no momento absolutamente impróprio de combate à pandemia. O senhor reconhece isso, eu percebi pelas palavras do senhor que aquele discurso não era um discurso adequado, o senhor parece que não foi até o presidente Jair Bolsonaro, ele conversou com o Alcolumbre, mais diretamente o senhor não estava na reunião, mas o senhor ainda mantém a sua posição de que agora é hora de consenso e o foco é a doença e não crise política em cima de crise política, crise policial em cima de crise policial. Tudo tem que ser investigado, crise judiciária, quando tem que acontecer, tudo tem que ser investigado, principalmente pelo Poder Judiciário que tem que ser respeitado, tudo tem que ser investigado pela polícia que vai lá cumprir mandados de busca e daí por diante. Mas o foco da doença a gente quase não fala, e principalmente quando chega no ponto mais alto da epidemia. Bom dia, presidente, como vai o senhor? Bom dia, Datena. Bom dia a todos os seus ouvintes. O senhor acha que o momento é para apaziguar os ânimos, deputado Rodrigo Maia? Olha, Datena, eu estava vendo uma pesquisa que saiu hoje, mostrando o nível de preocupação da sociedade com a pandemia, né? Com medo de morrer, não é isso? E a gente fica pensando, um número enorme, milhões de brasileiros com medo de pegar a doença, de morrer, de ter complicações graves, no mínimo, que a gente vê a televisão e vê políticos se degladiando. Vamos ligar de novo, que tá ruim a ligação. Tenta ligar de novo aí, o Garrafa, que tá ruim a ligação. O Agostinho, o Garrafa já começa a descer 1 ponto percentual naquela avaliação de maior revelação do rádio e da TV. Tá parecendo nosso PIB. Porque acho que ele está entrando... o problema não é o Garrafa. O problema é que o Rodrigo Maia está entrando no elevador. No elevador, os aparelhos de celulares não funcionam. Também não funcionam fora. Também não. Nem do lado, nem no centro, nem na direita. Também não funcionam. Mas, enfim... A coisa tá feia, mas demora uma hora para conseguir. O que é que você quer me interromper, Agostinho? Você... Não, eu só queria dizer que nesse trecho botaram uma poltrona aqui na minha sala, a poltrona é maior do que a minha sala, cara. Eu vi as imagens aqui, viu? Você viu as imagens? Vi. Os caras bolam, os caras bolam esculturas artísticas e tal... No papel fica uma beleza. Não, no papel o cara é lindo. As pessoas não vêm conhecer o que é o ambiente e tal. Eu fico muito agradecido pela ação de intervenção até artística. Bonita, mas é como se colocasse um elefante dentro da sua sala. Já tem um, que sou eu. Então não dá para sentar no quarto aqui. Vai, fala aí, Agostinho. Não, só dizer que nesse pequeno trecho... Quer dizer que foi a empresa que entregou aqui a poltrona, mas não vou nem dizer o nome da empresa, porque... Mas a empresa agradece, é muito grande. inclusive. Agora, não, já deu para perceber o tom do deputado Rodrigo Maia, nesse trecho que a gente ouviu com alguma dificuldade, que é isso mesmo, né? A gente está pensando aqui em como é que vai pagar as contas, como é que vai sobreviver
e liga a televisão e você vê discussões políticas que Só. parece que estão fora da realidade, né? Ontem o Brasil Gente, que era um programa policial, foi voltado nos últimos 3 meses e meio só para a pandemia, para ajudar o povo a entender o que era a doença e ajudar o povo a entender como o governo ia pagar esse auxílio emergencial. Faz 3 meses que eu só estou falando disso, quase não tem notícia de polícia, quase não, às vezes nem tem. Tem mais notícia de polícia no Jornal Nacional, no Jornal da Band, do que no nosso jornal, para tentar ajudar o povo a entender como receber essa grana e entender o que é a pandemia, entender que o bicho é bravo. Mas, deputado, o senhor já desceu do elevador? O senhor estava subindo ou estava descendo? Estava subindo aqui numa reunião. Como sempre, né? Como sempre. O senhor vem subindo muito aí no conceito do povo, porque tem sido uma palavra de temperança, porque todo dia é uma crise nesse país. Mas o senhor ia dizendo, né, que o povo está com medo de morrer, ou da doença ou de fome, e as pessoas ficam brigando politicamente, não é isso? Isso, e não pode, e tem que respeitar as decisões das instituições. Né? A gente não pode aplaudir uma decisão quando é a nosso favor em tese, quando a gente concorda, e atacar quando a gente diverge. Existem instrumentos legais para a gente recorrer das decisões. Né? No processo do judiciário, toma uma decisão, você pode recorrer da decisão. No legislativo, aprovado um projeto que o presidente discorde, ele pode vetar. Então, o sistema é feito de uma forma onde te garanta o equilíbrio, né? Ele é feito para garantir o equilíbrio. E quando se ataca, né, se gera uma reação de mais radicalismo, mais conflitos, e a sociedade olhando. Será que eu vou ter hospital se eu ficar doente? Será que amanhã eu continuo empregado? Será que o auxílio renda vai estender mais um mês porque não consigo ter emprego, né? Os mais vulneráveis da economia informal? Então, o nosso foco tem que ser esse. E todos têm que, mesmo nesse momento, todo mundo muito sensível, isolamento, né? Dentro das próprias casas, as pessoas ficam mais irritadas, todo mundo mais tensionado, com preocupações, com medos. Eu acho que está na hora daqueles que comandam, todos nós termos mais equilíbrio, mais sensatez, mais diálogo e mostrar em conjunto as soluções, né? Porque se cada um caminhar de uma forma, a sociedade recebe a informação e cada um faz de um jeito, entendeu? Então isso vai acabar gerando, né, um resultado para a economia ainda pior, né? E vai resultar pior do que isso, um número maior de mortes que poderia ser evitado se nós estivéssemos unidos, trabalhando, né, no combate ao vírus com bastante unidade. Quando se fala em combater fake news, não se fala em combater rede social. Eu disse ontem aqui que existe gente na rede social muito mais preparada do que a maioria de nós jornalistas, por exemplo, usei o exemplo da minha classe, e do que alguns políticos também, enfim, o cara que fala sobre a patologia, a doença do coronavírus e é um cientista, pô, esse cara está preparadíssimo para falar na rede social, e é até legal que se use as mídias sociais, porque hoje não existe mundo sem mídia social, sem rede social. Agora, rede social é uma coisa, espaço de rede social onde a maioria de pessoas inteligentes, temperadas e de determinadas áreas se expressarem, esse espaço tem que ser preservado mesmo, claro. Agora, o mesmo espaço ser usado por bandido, vagabundo, sem vergonha, que quer acabar com a reputação dos outros, que quer destruir a reputação dos outros, esse espaço tem que ser regulamentado e esses vagabundos sem vergonhas e canalhas, que não tem nada a ver com a maioria da rede social, que é sensata, esses caras têm que ser punidos e tem que ter investigação sobre isso. Você não está defendendo controle da rede social. Você está defendendo regras, leis, para quem transgride essas leis que tem que acontecer. Aqui, se a gente fala uma bobagem, o senhor se fala uma bobagem, o senhor está sujeito a processo. Eu estou sujeito a processo. Por que não também as mídias sociais, que são ocupadas na sua maioria por gente de bem, repito, gente de bem, mas que tem alguns canalhas que merecem ir para cadeia ou pagar processo, pagar caro pelo que falam. É só isso que me parece, claro, você não está combatendo mídia social, mas fake news é notícia falsa.
que depreda personalidades, vidas, famílias e ameaças de morte até. E multiplicado de robôs, que é mais grave. Por isso que a plataforma tem que ter algum tipo de responsabilização também. Entendeu? Ela sabe quando aquilo está sendo estimulado por um ser humano ou está sendo estimulado por uma máquina. São processos completamente diferentes. O número de vezes que um robô consegue encaminhar uma informação é muito diferente do que um ser humano consegue. Então, todos precisam ter responsabilidade. Datena, você sabe que eu sofri nesses últimos 12 meses esses ataques todos, né? Muitas críticas, todas dentro da democracia, mas chega uma hora que caminha para ameaça, para tentar enquadrar, para tentar constranger, para tentar desqualificar a pessoa, desqualificar a instituição, a Câmara de Deputados, como também se tenta fazer no Supremo. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime, né? E o crime precisa ser combatido, porque senão nós vamos ter uma democracia que só vale para as teses que uma parte da sociedade acredita, não é isso? Então, se você está fazendo o que essa minoria acha bom, você é esquecido nas redes sociais. Se você critica, você passa a ser atacado. Isso não faz nenhum sentido, entendeu? O próprio presidente disse que foi eleito pelas redes sociais, pelas mídias sociais. Então, nada melhor do que ter uma mídia social foi eleito justa, de forma né? majoritária pela parte do bem, né? Não por uma minoria É isso do que eu mal, estou falando. que apoia Nada ele, melhor. mas é uma minoria do mal que eu tenho certeza que ele não está envolvido nisso. Não, eu também tenho, mas eu também tenho. Ele não faria isso, não é da índole dele fazer isso. Ele é bélico, mas ele não é sacana. Nunca foi. Ele não é. Então, o detalhe é o seguinte, nada melhor do que higienizar, tirar esses parasitas, esses seres bélicos e realmente que ameaçam, não tem coisa pior que ameaçam, e dá ameaça para, no momento que o país vive, dá ameaça para partir para a realidade, não dura muita coisa, não tem coisa mais covarde que ameaça, melhor seria então o presidente ser eleito de novo por uma mídia social limpa, clara, objetiva e sem perspectiva criminosa. O discurso dele ontem, com as palavras acabou, chega, o palavrão, eu disse aqui ontem, o meu comentário foi em cima disso, o palavrão no fim da frase, acabou, né, é menos importante do que a palavra, porque acabou como? De que forma acabou? Nunca mais vai ter um dia como ontem, porque a polícia não pode entrar na casa de gente de bem. Ao que me consta, a polícia foi atrás de crimes, do mesmo jeito que foi na casa do Witzel, do mesmo jeito que entrou na casa do Witzel, buscar informações. Se há crime, o cara vai responder, se não há, tá tudo certo, 0-0, não tem problema absolutamente nenhum. Mas ontem, o discurso pela manhã foi o que eu disse e repito aqui, foi o discurso mais antidemocrático, com palavras antidemocráticas para defender a democracia. Eu nunca vi tanta coisa antidemocrática dentro do discurso do senhor presidente da República para defender a democracia. Inclusive, teve uma hora que ele defendia a rede social e dizia o seguinte, olha, tem que ter liberdade de expressão. Aí um cara perguntou, presidente, ele falou, eu não vai perguntar nada aqui não, porque é o seguinte, pode ir embora se quiser, deixa eu falar aqui e tal. E uma série de detalhes. Mas ontem, parece que no fim da tarde, já na live dele, ele abaixou o tom, não? Eu acho que sim, é bom. Agora é importante que a gente mantenha uma constância, né? Todos nós, né? Porque a sociedade precisa que todos nós mantenhamos uma constância de diálogo, com equilíbrio e com a sinalização mínima. Eu disse no meu discurso terça, né? Vamos juntar os cacos das nossas convergências, porque é disso que a sociedade espera de nós, convergências, unidade e união para enfrentar esse momento tão difícil que os brasileiros vivem. Bom, o senhor está com uma pauta apertada, eu vou tentar ser o mais rápido possível, às vezes eu pergunto muito e a pergunta é muito longa, mas temperança, tranquilidade, procurar acordo não significa fraqueza, né? O senhor esteve semana passada com o presidente ou coisa parecida para tentar realmente essa união e combater a doença. Logo depois veio um discurso pesado desse aí. E ferindo um dos três poderes. Democracia é equilíbrio entre poderes, né? Se não houver isso, não há democracia, não, presidente? Foi o que eu disse no meu discurso terça. A Câmara dos Deputados respeita o Supremo,
respeita as decisões do Supremo, pode até discordar, mas respeita e acata as decisões do Supremo Tribunal Federal. E os instrumentos legais existem para que a gente possa recorrer. Nós já tivemos, por exemplo, ações em residência, em gabinete de parlamentar, que foi expedida, por exemplo, decidida por um juiz que não tinha poder do nosso ponto de vista, nós recorremos e o Supremo nos deu razão. Mas recorremos dentro do devido processo legal, não com ataques, não com ameaças, porque isso só prejudica e só atrapalha o nosso Brasil. Ontem eu ouvi o Eduardo Bolsonaro quase 40 minutos aqui, ouvi o Ciro 10 minutos. Os 10 minutos sobre o Ciro foram mais explosivos, porque o Ciro ele não tem freio na língua. Ele manda ver mesmo, o que ele pensa ele fala. O Eduardo também, que é um cara muito articulado, é um sujeito muito articulado, ele também ele não guarda a língua na boca. Mas ele falou uma coisa que ele acabou fazendo e que matou toda a charada, não precisava daquele discurso bélico do senhor, seu pai, o presidente, ontem. Ele falou assim, eu vou acionar o ministro Alexandre. E ele fez isso na justiça, ele tem direito como cidadão, ele, acho que a deputada Bia Kicis, e daí por diante. Essa é uma forma legal de você contestar um ministro do Supremo, não é isso? Quando o deputado às vezes passa do tom, ontem os partidos entraram no Conselho de Ética, também é democrático, e cabe ao Conselho de Ética decidir. Então, nós precisamos respeitar o devido processo legal, as instâncias do Supremo, respeitar o Judiciário, respeitar o Parlamento e, claro, respeitar o Poder Executivo. Cada um na sua atribuição. Ninguém tem o poder absoluto no Brasil, porque, graças a Deus, vivemos numa democracia. Medida 939 que permite acordos para redução de jornada e salário na crise do coronavírus, presidente. A 936? 936. Votamos ontem, eu acho que ficou bom, acho que a proposta original do governo era boa, nós conseguimos avançar em alguns outros temas, eu acho que foi boa a votação, era para ser uma votação muito mais difícil, mas o deputado Orlando Silva fez um ótimo trabalho, e naquilo que tinha conflito, fomos ao voto, e de forma democrática, né, restabelecemos alguns pontos que ele tinha modificado da medida provisória original, mas eu acho que os avanços que ele colocou também ajudam, também vão colaborar, principalmente a possibilidade do presidente poder renovar, né, o prazo dessa medida provisória, que é um pleito grande de muitos setores. O setor de turismo está muito machucado, o setor de bar e restaurante também, o pequeno, microempresário e o médio, esses estão sofrendo muito, a gente tem que dar uma prioridade para esses setores, para essas empresas no Brasil. Queda de 1,5% no PIB, se você comparar com a queda do PIB americano, do PIB francês, do PIB alemão, até que não é uma perda grande, mas a nossa economia também não tem comparação com a economia deles. Né? Aqui a situação do trabalhador, em média, é muito pior que a do trabalhador deles. E isso é apenas a ponta do iceberg. Esse PIB vai despencar, não? Vai despencar mais ponta a ponta, porque você estava projetando um crescimento de mais de 2%. Se você olhar o que vai cair, né, não sei, 4%, 5%, 6%, vai dar uma queda entre a projeção de crescimento e a queda real de 10%, né? Quer dizer, vai ser um baque muito grande. Por isso que a gente tem que estar unido, não é isso? Que nós vamos ter uma taxa de desemprego maior, né? Informalidade, né, muito grande, a informalidade deve passar de 50% da mão de obra, então é um momento muito difícil. Por isso que eu acho que é a hora de mais diálogo, mais paciência, mais sensatez, para que a gente possa superar esse momento tão difícil. Passamos de 1.000 mortos e estamos mantendo essa média de acima de 1.000 mortos, virando o epicentro da doença. O combate à doença especificamente, no seu ponto de vista, como é que está sendo feito? Olha, eu acho que, eu disse também essa semana, o problema do Brasil não é isolamento. O problema do Brasil, da crise econômica, é o vírus. O vírus é que vai derrubar a economia. Se você olhar o exemplo de países, por exemplo, parecidos na Europa, né, Dinamarca e Suécia, a Suécia não fez isolamento, a Dinamarca fez um isolamento rígido. Né? A queda da economia de um país foi 25%, da Suécia e da Dinamarca 29%, muito parecido, não é isso? Só que o número de mortos na Suécia foi muito maior que o número de mortos na Dinamarca, porque uma tomou a decisão. Então, o isolamento é uma decisão para que a gente possa salvar vidas e vamos trabalhando em conjunto as soluções para passar esse momento de isolamento
ter uma queda o menor possível da economia e depois ter condições na pós-pandemia, né, tentar recuperar a economia de forma mais rápida. Então, eu acho que esse debate sobre isolamento ele precisa ser feito do ponto de vista científico, técnico, né? As secretarias de saúde deveriam estar mais integradas com o Ministério da Saúde, testando mais os brasileiros, entendendo como é que o vírus já entrou no país, quantas pessoas de forma real tem a contaminação, para você poder decidindo como você vai abrindo. E depois, em alguns setores, você criando protocolos para que você possa ir reestimulando a economia. Claro que não dá para ficar no isolamento a vida inteira, mas nós temos agora um pico grande nas próximas semanas, que quanto melhor o isolamento, menor o número de mortes. Quanto menor o número de mortes, né, certamente menor o impacto na própria economia, porque um drama como esse, uma tragédia como essa, sempre vai impactar a decisão das pessoas, porque as pessoas estão com medo, elas vão para casa de qualquer jeito. Então, acho que se a gente pudesse estar respeitando as determinações da área de saúde e da área técnica, né, e compreendendo que é um período difícil, sim, né, o governo federal coordenando o enfrentamento ao vírus e também a questão econômica, eu acho que a gente consegue passar por esse período. Claro, né, a queda da economia vai ser grande, vamos perder, infelizmente, muitas vidas, né, isso é a pior parte, né, a perda das vidas, mas eu tenho certeza que se a gente compreender que o isolamento, né, ele não é culpado pela queda econômica, o vírus chegou e vai cair, vai ter queda na economia, como mostrei aqui um exemplo real na Europa, o que a gente precisa é estar unido e vendo os dados da ciência. A ciência que vai nos dizer em que momento uma cidade pode abrir, em que condições, quais são os setores, e aqueles setores mais prejudicados, cabe à união dos brasileiros através do governo federal para encontrar os caminhos para sustentar essas empresas nesse período mais difícil. Você vê como é a atitude política, né? Combate a qualquer tipo de pandemia. A separação entre a Dinamarca e a Suécia é uma ponte. É uma ponte sobre o oceano. E de um lado a casa caiu e do outro lado a casa foi preservada totalmente. Os povos pensam da mesma maneira. O dinamarquês e o sueco, os povos nórdicos aí, noruegueses, eles pensam da mesma maneira. Só que o governo pensou de uma forma de um lado da ponte e pensou do outro lado da ponte, que uma deu certo e a outra não deu certo. Então, tem que ter união num momento como esse e pensar menos em política do que qualquer outra coisa. Duas últimas perguntas. As principais medidas a serem adotadas até para se preservar uma retomada de economia na Câmara, né, que estão tramitando, e a última pergunta é a respeito de quando finalmente vai haver a decisão de que se acontecerá eleição municipal ou não no Brasil. Olha, temos a 944, que é uma importante, que garante capital de giro para as pequenas e médias empresas. O governo prometeu, mas até com faturamento até 10 milhões, o governo ficou de encaminhar uma para as empresas médias com faturamento até 300 milhões. Eu acho que das coisas que estão na Câmara, o nosso maior desafio é essa medida provisória 944, porque ela não conseguiu, os recursos que foram liberados, 40 bilhões, não chegaram no micro e pequeno empresário. Nós precisamos atender os médios empresários também. O governo concorda com isso, já tem a medida pronta, está quase para ser editada. Esse é o nosso desafio, que os recursos cheguem nos micro, pequenos e médios empresários, o capital de giro. O governo tem que ser o garantidor de todos esses recursos. Não adianta colocar os bancos com parte da garantia, porque entra toda uma burocracia de sistema de controle do banco, que é legítimo, porque os acionistas estão lá cobrando, né, dos seus executivos. Então o governo tem que garantir e os bancos têm que gerar condições para que esse dinheiro chegue o mais rápido possível, né? Também os bancos precisam também reduzir as suas burocracias, porque já tínhamos 40 bilhões que infelizmente não foram usados para micro e pequenos empresários. Com essa nova medida que vai chegar para empresas médias, o que a gente precisa é melhorar a estrutura, né, das regras para que o dinheiro chegue, né? Se o capital de giro chegar para micro, pequenos e médios empresários, eu acho que esse é o nosso grande desafio. E o outro desafio vai ser o governo decidir se vai prorrogar a medida provisória do emprego e também a decisão se vai prorrogar em que período o auxílio renda. Eu defendo que a gente tenha que renovar o auxílio renda dos R$600 por pelo menos mais 30, 60 dias e vamos ver em que condições, né? Porque, sem dúvida nenhuma,
no final dos 3 meses do auxílio renda, nós ainda vamos ter um problema grande, né, com os mais vulneráveis, com a informalidade, e sem dúvida o governo vai ter que pensar como faz, mas na minha opinião vai precisar fazer de qualquer jeito. Acho que esses são os grandes desafios nessa parte da economia e social. E na saúde, o que eu acho que precisa é mais união entre o governo federal, o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais. Sobre as eleições municipais, já há alguma perspectiva de decisão, de prorrogação, coisa parecida? Qual que foi, não ouvi? As eleições municipais. As eleições municipais nós vamos começar a decidir. Estamos marcando uma reunião com o presidente Davi, está coordenando junto com o presidente Barroso. Vamos fazer uma primeira conversa. Eu acho que a coisa mais importante é criar um núcleo técnico para a gente avaliar do ponto de vista da saúde, né, as condições de realizar a eleição em 4 de outubro ou ter que adiar para 15 de novembro ou 6 de dezembro. Né? Mas para tomar uma decisão a gente precisa estar baseado em números, né, em dados concretos. E para isso eu acho que a gente tem que reunir, organizar um grupo técnico para que ele possa dar os elementos para o parlamento poder decidir. Olha, acabou de sair do Estadão, vou aproveitar o senhor aí. Em primeiro lugar, o Rodrigo, quero renovar a minha admiração pela sua temperança, que eu repito, às vezes, na maioria das vezes, o sujeito corajoso é o mais equilibrado, é o mais tranquilo, é o que fala mais baixo, mas que toma decisões firmes. Isso não é correr da briga. Ser controlado não é correr a briga. Evitar uma briga é, às vezes, evitar a morte de milhões de pessoas. Tá? Evitar uma atitude menos temperada em momentos de crise é evitar de você mandar milhares de pessoas para a morte ou de uma forma ou de outra. Então, ser temperado e tranquilo não é ser fraco. Pelo contrário, é demonstração de firmeza. Isso é apenas uma observação particular que eu mantenho a seu respeito. A notícia do Estadão é a seguinte: após a operação contra bolsonaristas, Congresso pode aprovar projeto que prevê multar redes sociais. Essa é a notícia. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É um projeto que acho que deve ser o projeto do senador Alessandro. Eu ainda não entrei a fundo no mérito, mas eu acho que uma discussão dessa, como a Alemanha já fez ano passado, como outros países estão discutindo, as plataformas precisam ter responsabilidade também. Como eu disse aqui, né? Quando uma pessoa está usando uma plataforma, é uma coisa, quando um robô está usando é outra. As plataformas têm, do ponto de vista tecnológico, de saber, elas conseguem diferenciar uma coisa da outra. É claro que eu não estou dizendo do que vai passar pela rede, que também não necessariamente é responsabilidade dela. Agora, responsabilidade sobre, né, essa utilização de máquinas para disseminar o ódio, né, e muitas vezes conteúdos que são claramente conteúdos, né, do ódio, de intimidação contra as instituições, também precisa de uma punição maior, porque senão, né, daqui a pouco vão dizer que tudo é liberdade de expressão, e não é tudo que é liberdade de expressão. Daqui a pouco a gente vai entrar naqueles filmes de ficção científica. A gente já tem uma coisa que só se previa em ficção científica, pelo menos ultimamente, o mundo sendo destruído por vírus. Ninguém acreditava nisso e quase aconteceu. Daqui a pouco tem a revolução da inteligência artificial. Máquina, robô elegendo robô. E aí nós estamos ferrados, literalmente. Presidente Rodrigo Maia, foi um prazer falar com o senhor. O senhor tem reuniões importantes hoje? Há algum destaque entre essas reuniões? Não, reuniões políticas internas que nós estamos aqui avaliando as matérias que serão votadas na próxima semana. Bom dia, fique com Deus. Um abraço do pai. Um abraço. Bom dia.